Decisões sem consultar a Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E eu peço a você que está aí nessa live, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Eu sei que essa palavra, ela pode impedir pessoas de tomarem decisões duradouras, catastróficas, decisões que se arrependam depois. E se tem alguém aí, eu gostaria de perguntar, tem alguém aí que está pedindo uma direção para Deus? Se tem, escreve aqui nos comentários, por gentileza. Se tem alguém aí que está nessa live, que está buscando uma direção de Deus, escreve aqui nos comentários que você quer uma direção de Deus para a sua vida, que você está buscando uma direção de Deus. Só que tem um detalhe, você vai semear na vida de outras pessoas. Pega agora o link da oração e manda aí para os teus contatos. Manda para os grupos de WhatsApp, para os grupos de oração, porque tudo que nós colhemos vem de uma semente. Tudo, absolutamente tudo. Tudo é sementeira e colheita. Então pega agora o link dessa oração e compartilha. E eu entendo que o desejo de você ter uma resposta vem também do tamanho agora da sua plantação. Certo? Quer colher muito, quer colher as decisões de Deus para a tua vida? Então, planta na vida de outras pessoas o link dessa palavra, dessa meditação, dessa revelação do Espírito. Amém? Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante diz: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Toda decisão que você for tomar na sua vida, você tem que consultar a Deus. Talvez o que eu vou ministrar para você hoje aqui, você nunca ouviu outra pessoa ministrar parecido com aquilo que Deus revelou aqui nessa palavra. Porque quem tomou a decisão errada foi esse filho moço, esse filho mais jovem na casa desse pai. E aqui eu compreendo algumas coisas. E eu gostaria que você abrisse seu coração agora, porque você vai receber muitas chaves de Deus, você vai receber direções e você vai entender o que acontece com a maioria das pessoas quando elas tomam decisões sem consultar a Deus. E uma coisa importante, eu devo salientar isso. Quando nós tomamos decisões consultando a Deus, podemos dormir em paz. Porque mesmo que estejamos na tempestade, Deus está cuidando de nós. Quando você consulta a Deus, é como se Deus assumisse a responsabilidade. Quando ouvimos a Deus, sua palavra está ativa na nossa vida. E está ativo os milagres, está ativo as provisões sobrenaturais, está ativo a abertura de portas, está ativo a abundância, a riqueza, a vitória, o milagre, a salvação, só por você ter consultado a Deus. É a decisão dele
que trouxe a consequência para si mesmo, para seu pai e para seu irmão. Preste atenção. A decisão desse jovem trouxe também problemas para o pai, trouxe problemas para o irmão. Então não se trata apenas de você quando você toma uma decisão. É todo um conjunto. São vários fatores, são N pessoas. Você não está tomando uma decisão só por você. Você está também envolvendo outras pessoas nas suas decisões. Você não pode ser egoísta como o filho pródigo, que pensou nele, pensou no futuro dele, pensou em viver a vida dos sonhos, mas esqueceu do pai, esqueceu do irmão, esqueceu do patrimônio da família, esqueceu do trabalho, esqueceu das suas responsabilidades e, muito menos, lembrou que existia um Deus que ele deveria consultar antes de tomar qualquer decisão. Que triste quando as pessoas olham apenas para si, quando as pessoas olham apenas para o seu próprio umbigo. Às vezes, a maior ilusão é culpar o diabo pelo que você fez consigo mesmo. Então, eu já vi pessoas dizendo, eu tomei uma péssima decisão, porque é muito ataque espiritual, é muita obra contrária, é muita inveja. Eu posso até acreditar que o inimigo, ele pode colocar o dedo sujo e começar a mexer no coração de algumas pessoas. Só que diabo nenhum, inferno nenhum, homem nenhum aqui nessa terra pode obrigar você a qualquer coisa. Entenda, Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. A decisão, o poder de decisão eu tenho, você tem. Escreve isso aqui nos comentários. Deus me deu o poder de decisão. Não pense você que o vício é mais forte do que o seu poder de decisão. Não pense você que a tentação é mais forte do que o teu poder de decisão. Não pense você que a sua carne é mais forte do que o seu poder de decisão. Eu gosto muito daquele texto, quando fala de Daniel e dos seus amigos, quando eles chegam na Babilônia, um lugar totalmente corrompido, contaminado espiritualmente, e Daniel decidiu firmemente. Sabe o que é decidir firmemente? Não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Daniel tomou uma decisão e fincou o seu pé e disse, eu não vou comer das iguarias sacrificadas a espíritos imundos. Eu decido não me corromper, eu decido não me contaminar, porque eu tenho uma aliança com meu Deus, eu tenho uma voz de Deus, eu quero que Deus continue falando comigo, eu quero consultar a Deus para tudo. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Por isso, não tente jogar a tua culpa para o diabo. Esse mundo, por mais que ele faça as coisas, é muito fácil transferir a responsabilidade e nós culparmos os outros pela nossa decisão, culparmos as pessoas, culparmos a família, culparmos a igreja pelas nossas decisões erradas. Aqui, nesse texto, você não vê a influência do diabo. Você não vê uma legião entrando no filho pródigo para ele tomar essa decisão. A decisão foi dele. A decisão foi totalmente dele. Decisões são como veículos. Eles não dirigem sozinhos. Nossas decisões, elas estão sempre impulsionadas por algo. Às vezes algo que precisa ser modificado em nós. Às vezes algo que, se nós não corrigirmos, pode trazer ainda mais perdas para a nossa vida. Quantas pessoas eu já vi que têm um descontrole financeiro. Então, enquanto vêm, estão comprando, enquanto têm dinheiro, estão gastando. Elas não conseguem dizer não. Há pessoas que não sabem dizer não. Não para a sua carne, não para os seus gastos, não para coisas que não é naquele tempo ainda. Nossas decisões, elas devem ser tomadas consultando a Deus, falando com Deus. A decisão desse garoto
impulsionada pela impaciência, pela juventude, pela falta de experiência, pela falta de entendimento, de discernimento. Deus me deu um sonho há anos atrás, e no sonho eu mostrava um carro para minha esposa, e quando ela saía para me ver e ver o carro que eu havia comprado, ela dizia assim para mim: você trocou o nosso carro por esse carro? E ela disse para mim: você tem que trocar, nós não vamos ficar com esse carro. Aí eu disse: não, mas eu não posso desfazer o negócio. E ela disse: não, nós vamos lá trocar. Quando eu dei a volta por trás do carro, eu vi que a cor do porta-mala do carro era de outra cor. E quando entrei no carro, eu tive que concordar com ela que, na verdade, eu ia tomar uma decisão muito errada se eu permanecesse com aquele carro. E depois eu tive mais 2 sonhos na sequência, onde Deus me falava sobre decisões precipitadas, impaciência, aguardar uma resposta de Deus, consultar a Deus para tomar uma decisão, consultar a Deus para entrar em um lugar, para fazer determinada coisa. Nós precisamos da direção do Espírito em nossa vida. Nós precisamos ser guiados por Deus para cada caminho que nós queremos tomar em nossa vida. Canse de errar, canse de fazer as coisas impacientemente, canse de falhar com os mesmos erros, os mesmos defeitos, as mesmas limitações, as mesmas fraquezas. Impaciência deixa uma pessoa pobre, impaciência deixa uma pessoa na destruição, impaciência destrói um casamento, impaciência tira a pessoa do propósito e da vontade do Espírito Santo. Às vezes, as coisas levam tempo. Você sabe que as melhores coisas, elas precisam ser projetadas para depois serem executadas. Você vai construir uma casa, você não pode simplesmente ir enchendo o buraco de cimento, você tem que fazer um projeto, você tem que ver a profundidade da terra, você tem que fazer as estacas, você tem que organizar as coisas, fazer uma boa base para depois levantar as paredes, colocar uma cobertura e outras coisas. Você entende o que Deus está falando? Nós não podemos agir impulsivamente, precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Escreve aí essa palavra: eu preciso ser dirigido pelo Espírito. Amigo, quer tomar uma decisão certa? Ora a Deus e depois toma a decisão. Ora a Deus, consulta a Deus, apresenta a Deus. A Bíblia diz: invocarás e eu te responderei. E Ele responde. O nosso Deus fala, o nosso Deus está vivo, Ele não é um Deus morto, Ele não é um Deus que está distante de nós, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se revela, Ele é um Deus que você pode confiar nele. O filho pródigo, ele conseguiu algo muito cedo, que ele teria conseguido mais tarde, quando o pai dele partisse, quando o pai dele fosse para junto de Deus. Então ele poderia desfrutar da sua herança, ele poderia desfrutar da sua parte, mas eu vejo que o filho pródigo, ele não tinha, a decisão de consultar a Deus, ele não tinha paciência, ele não sabia esperar, ele já queria a parte dele para poder gastar, para poder viver a vida que ele imaginava na cabeça dele. Não sei se estava sendo influenciado por uma namorada, se ele estava sendo influenciado por um amigo, ou se ele viu a vida de alguém que fez isso e ele queria também fazer. É o tipo de pessoa que não se aconselha com Deus. É o tipo de pessoa que observa os outros e quer seguir o que os outros estão fazendo. Você tem que ser uma pessoa que observa a Deus, o trabalhar de Deus, a forma como Deus faz as coisas, a forma como Deus ele se posiciona diante das situações da vida, a forma como Jesus falava, a forma como Jesus consultava o Pai Celestial, a conexão de Jesus para exercer o seu propósito aqui nessa terra é uma inspiração para todos nós.
E isso me ensinou uma coisa, que tem coisas que nós devemos orar para Deus não nos dar muito cedo. Não deixe as minhas bênçãos, Senhor, ficarem maiores do que eu. Porque isso pode acontecer. Sabe o que pode acontecer? Eu não saber lidar com as bênçãos de Deus. O filho pródigo nunca viu tanto dinheiro na vida. O pai dele, pelo que a gente lê na história, era um homem riquíssimo. Era um homem poderoso, era um homem que tinha muitos funcionários, tinha muitos colaboradores na sua empresa, era um empreendedor. Então, a herança que esse filho pegou não foi pouca. A herança que esse filho pegou foi muita. E ele foi para uma cidade distante, gastou com meretrizes, a Bíblia diz, gastou na noite, gastou com amigos, talvez em investimentos, sem consultar a Deus, porque o homem que não consulta a Deus, por mais que ele tente acertar, ele vai errar. Por mais que ele tente fazer as coisas certas, não, agora eu vou ganhar um dinheiro, você não sabe que não se trata de ganhar o dinheiro, se trata de seguir uma instrução de Deus, porque o que para você é bom, Deus tem o melhor. Muitas vezes para nós, esse é o melhor caminho, eu vou andar por ele, essa é a maior bênção, eu vou andar por ela. E Deus diz assim, não, eu tenho coisa maior, melhor para você. É que nós achamos que sabemos. Sabe, essa eu posso dizer que é a prática comum dos homens. Eles acham que sabem tudo. Não, porque eu tive experiência, porque eu conheço fulano, porque eu já vivi isso, eu já quebrei, já aprendi, agora eu estou pronto para voar, eu estou pronto para ser um foguete. Não, você não entendeu? A decisão, a consultar a voz de Deus, não se trata de você apenas ter uma vitória, não se trata de você ganhar apenas uma partida, se trata de você ganhar o campeonato. Não é só uma batalha que você vai vencer uma guerra. Por trás da direção de Deus tem tudo o que você precisa. Por trás da direção de Deus tem um sobrenatural tão gigantesco. Tem algo tão poderoso por trás da direção de Deus que você não consegue imaginar o tamanho, a grandeza, a expansão da glória de Deus. Tem bênçãos que não estamos prontos para vivê-las. Eu me lembro, quando eu comecei a pregar, eu achava que eu estava arrebentando. E eu vou dizer uma coisa para você, se eu chegasse aonde eu estou hoje e não tivesse passado por vários processos na minha vida, não tivesse aprendido a viver com Deus, a consultar a Deus, a depender de Deus, a esperar uma palavra de Deus, eu não saberia administrar tudo aquilo que Deus hoje colocou diante de mim. Eu não teria a disciplina necessária. Eu não teria hoje os segredos revelados. Eu não teria a experiência que o Espírito Santo me deu de caminhar com Ele, de ouvir os conselhos dEle, de receber da palavra dEle. Eu não me tornaria um intercessor se eu tivesse desfrutado daquilo antes. Deus, Ele permite que você viva determinadas situações pelo teu nível de maturidade. E outros que vão antes, que atalham caminhos, que fazem as coisas pela sua própria cabeça, você vê que a maioria deles não dura nada. E sabe por que não dura? Porque não existe uma palavra de Deus que está sustentando o seu caráter, não tem uma palavra de Deus que está sustentando as suas emoções, não tem uma palavra de Deus que está sustentando os seus pés, não tem uma palavra de Deus que está sustentando o seu destino, que está sustentando suas conexões, está faltando para ele algo maior. Será que você entende? É por isso que, se você quiser antecipar qualquer coisa na sua vida, tem que ser por uma direção de Deus. Tem que ser por uma palavra. Caso contrário, você não estará pronto para viver na magnitude do propósito de Deus. Precisamos estar prontos para suportar o peso da glória que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Eu penso, se Moisés, com seus 40 anos de idade,
fosse chamado para ser o libertador de Israel. Eu tenho certeza que as coisas não aconteceriam como aconteceram. Sabe por quê? Porque Moisés precisava ser quebrado. Ele precisava ter um caráter submisso a Deus. Ele precisava ter ouvidos. Moisés teve muito tempo para pensar nas decisões imprudentes que ele tomou. Ele era um homem violento. Ele era um homem que era o tipo de pessoa que se irritava por qualquer coisa. Então Deus teve que tratar ele, até transformar ele, a Bíblia diz, no homem mais manso de toda a terra. Você entende que Deus, Ele permite que muitas vezes você viva no meio de um combate cerrado para treinar você para o seu destino glorioso. Quando o peso da glória vem sobre um homem de Deus ou sobre uma mulher de Deus, essa pessoa tem que ter estrutura. Ela tem que ter estrutura. Se ela não tiver estrutura, ela vai desonrar o nome de Jesus. Se ela não tiver estrutura, ela vai gastar mais do que ela ganha. Se ela não tiver estrutura, ela não vai conseguir resolver os pequenos conflitos que existem no caminho. Se ela não tiver estrutura, ela não vai saber liderar, ela não vai saber lidar com pessoas. Então Deus, Ele nos conduz em um caminho, aonde Ele nos ensina durante o caminho. Eu acredito que a vida de sucesso é Deus andando comigo, é Emanuel, Deus conosco. É a cada provação, a cada teste, a cada momento, Deus me ensinando a viver, Deus me ensinando a carregar aquilo que um dia Ele vai colocar sobre a minha vida. Muitas pessoas querem viver o extraordinário, mas não estão se preparando para o extraordinário, porque o extraordinário, você pode até ter um curso, você pode ter até um certo entendimento ou um grande talento, mas o extraordinário que Deus tem reservado, você precisa da unção dele. Porque todos nós somos seres limitados. Eu sou uma pessoa extremamente limitada. E se não fosse pela graça de Deus, eu não escreveria livros. Se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria orando várias vezes ao dia. Se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria hoje em 2 emissoras. Se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria onde eu estou. Ou seja, houve uma capacitação, houve uma unção de Deus e houve um tempo onde Deus, Ele teve que me quebrar completamente para extrair o meu melhor, para que Ele colocasse em mim o peso da sua glória. Essa é uma história sobre uma bênção preparada para um filho despreparado. O filho pródigo, ele era um filho despreparado. A bênção que ele pegou estava pronta, estava preparada, estava linda, estava com um laço. No entanto, o filho era despreparado. Aí você quer grandes coisas, você quer ser dono da empresa, você quer ser rico, você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você quer ser um missionário, você quer ser um profeta de Deus, você quer ser um grande intercessor. Mas a minha pergunta é, você está preparado? Porque o filho pródigo pegou uma bênção preparada, mas ele era despreparado. Aquilo que Deus quer confiar nas tuas mãos, você tem que estar preparado para tudo que Deus vai te entregar. É por isso que nós não podemos parar de crescer, crescer no espírito, crescer no entendimento, crescer no nosso relacionamento com Deus, no nosso caráter, dia a dia, pedindo ao Espírito Santo, para o Espírito Santo reparar as arestas, para o Espírito Santo trabalhar em nosso interior, para o Espírito Santo nos colocar mais o seu poder sobre nós. Quando uma mãe perdida não sabe quem ela é, ela vai ter um bebê perdido que não sabe quem ele é. E é isso que tem acontecido com a nossa geração. Um cego guiando outro cego, aquele que não sabe tentando ensinar. Nós precisamos estar preparados. Sempre que você recebe algo muito cedo, você acaba desperdiçando. Hoje eu estou diariamente fazendo lives, mas Deus me preparou para isso. Eu fiz mais de 10 anos programa de rádio. Por mais de 10 anos, às 6h45, que foi o horário que eu consegui adquirir, lá na cidade do interior, 6h45 eu entrava. E ficava até às 7 horas, 15 minutos, era o que eu podia pagar, de segunda a sexta-feira.
E ali foi um preparo. Eu aprendi sobre mesa de som, eu aprendi sobre retorno, eu aprendi sobre microfone, sobre distância no microfone, eu aprendi a falar com as pessoas mais simples, as pessoas mais cultas, eu aprendi a me relacionar melhor, ou seja, eu fui preparado, hoje eu lido com milhares de pessoas, mas eu tive que ser treinado, indo de casa em casa, aconselhando pessoas, aconselhando casais que ora queriam se matar, brigar, discutir na minha frente. Eu tive que lidar com as traições, eu tive que lidar com as perdas. Ou seja, para você alcançar o que Deus tem prometido para a tua vida, você precisa estar preparado para não desperdiçar. Eu entendo uma coisa, eu sempre disse isso para as pessoas que estavam na minha volta. Você tem uma oportunidade só. Não desperdiça o cartucho. Você tem uma oportunidade só, uma só, que é a sua vida. Não desperdiça a sua oportunidade. Se você desperdiçar essa oportunidade que Deus está te dando, talvez nunca mais ela volte e você não vai conhecer o que Deus tem reservado para a sua vida. Por isso, eu não posso desperdiçar a minha oportunidade, o tempo da visitação de Deus, o tempo que Ele me confiou, o peso da glória dEle. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Eu tenho que dar tudo de mim, eu não posso reclamar, eu tenho que estar feroz diante do inimigo e revestido com a presença de Deus, para que eu possa cumprir a missão que Ele me confiou. É uma missão confiada a mim. Eu tenho que ser fiel. Eu não posso quebrar com meu Deus. Essa é a minha única oportunidade. Algumas pessoas não superam a sua necessidade de validação. E é por isso que eles querem viver uma vida mostrando coisas que eles não vivem. Eu vejo isso constantemente. As pessoas vendendo uma vida que não é real. Vendendo uma vida porque alguém disse que dá certo. O filho pródigo, ele queria viver uma vida de rico, mas ele era um herdeiro. E o dinheiro, como ele não tinha cabeça de empreendedor, ele não notou que o dinheiro estava se esvaindo, estava indo cada vez mais fora. Ou seja, ele desperdiçou, porque ele precisava da validação, ele precisava mostrar para as pessoas aquilo que ele tinha, ele precisava da herança para ser feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa de carro caro, de casa cara, de dinheiro, você não precisa de alto posto, você não precisa de grandes coisas para ter uma validação. A sua autoridade vai vir da sua obediência para com Deus. Tudo que você precisa vai vir da sua obediência para com Deus. Você não ganha autoridade pelas coisas caras que você veste ou pelas coisas caras que você pode comprar. Você é validado, você recebe autoridade pela sua obediência a Deus. Quando somos imprudentes, gastamos, investimos em pessoas que nem vão ficar com nós. Já parou para pensar nisso? Talvez o filho pródigo tenha bancado uma rodada de bebida para os seus amigos, para as mulheres que estavam na volta, porque é assim, quando se tem dinheiro, quando se tem poder, quando se tem nome, quando se tem herança, é cheio de gente na volta. O que ele não discerniu é que essas pessoas não iriam ficar com ele. Olha como isso é forte. Essas pessoas não iriam fazer parte da vida dele. E a Bíblia diz que quando ele gastou tudo, quando ele não tinha mais um tostão no bolso, a fome entrou na terra, houve uma crise, e como ele não estava acompanhando o que estava acontecendo no mundo, ele foi surpreendido, e as coisas que estavam baratas agora ficaram caras, e ele já não conseguia manter aquela vida de quando ele chegou naquela cidade. E eu até vejo ele começando a entregar a casa, tendo que vender as coisas para poder se alimentar, e quando não tinha mais nada, não restou amigos, não restou dinheiro, não restou casa, não restou cama, ele foi trabalhar como um funcionário,
cuidando dos porcos e até mesmo comendo as comidas dos porcos. Ele perdeu tudo o que tinha e até parece um ataque demoníaco. Na verdade, não é um ataque demoníaco. Eu acredito, gente, que existem batalhas espirituais. A minha esposa ministra libertação. Eu acredito que existe. Eu acredito, eu já vi pessoas possuídas de espíritos imundos. Eu sei que quando uma pessoa não ora, ela é governada por outras forças. Então eu acredito no mundo espiritual, mas nesse caso, a Bíblia ela é categórica. Nesse caso, a Bíblia está dizendo que ele estava vivendo um inferno na terra por decisões imprudentes, decisões erradas. Nunca deixe, preste atenção nisso, nunca deixe as pessoas que te amam pelas pessoas que te desejam. Nunca deixe as pessoas que te amam pelas pessoas que te desejam. Tem gente que só olha para você porque tem um desejo com você. Ou um desejo de ter você, ou um desejo de ter o seu dinheiro, ou um desejo de ter o seu carro, ou um desejo de ter o seu glamour, ou um desejo de ter alguma coisa. Certo? No entanto, isso não é amor. Nunca troque as pessoas que te amam pelas pessoas que te desejam. Não, porque eu sou amigo do fulano, porque eu sou amigo da ciclana, porque eu vou na casa do fulano. Isso não é nada. Porque no dia da aflição, quem vai nos socorrer em primeiro lugar é Deus. E em segundo lugar são as pessoas que nos amam. Tem gente que só nos quer por perto porque quer alguma coisa. Caso contrário, não estaria. Nunca esqueça que você é filho. E como você é filho, você tem sempre uma opção. Qual era a opção que o filho pródigo tinha? Olha só, ele estava numa situação desesperadora, não estavam dando empregos melhores. Ele era inexperiente, não sabia fazer muita coisa e não tinha mais dinheiro. Qual que é a opção que ele tinha? Ele tinha uma opção: falar com o pai. Essa era a opção do filho pródigo, falar com o pai. Sabe a opção que você tem para parar de errar? Sabe a opção que você tem para parar de fazer besteira? Sabe a opção que você tem para sair dessa vida solitária, depressiva, degradante que você está por causa de vícios? Tem uma opção: falar com o pai, ouvir a Deus. Deus é teu pai. Você pode ter sido abandonado, você pode ter tido uma infância difícil, você pode ter sido enganado. Deus é teu pai. Deus é teu pai celestial. Você tem que falar com Ele. Você sabe que durante a minha vida, depois do banco, que eu pedi dinheiro várias vezes para o banco, eu pedi dinheiro só mais uma vez para uma pessoa. Aliás, para duas. E as duas pessoas que eu pedi, uma me emprestou e eu paguei tudinho. Paguei tudinho. E a outra que eu esperava que ia me emprestar, Deus não permitiu que me emprestasse. E quando você não tem opção, você fala com Deus. Você fala com Deus. E eu falei com Deus. E eu só quero retificar algo aqui. 3 pessoas. 2 me emprestaram em momentos especiais e eu devolvi para as 2. E a terceira que eu fui pedir, Deus não permitiu que a pessoa me emprestasse. Isso eu estou falando de mais de 15 anos atrás. E eu pensei assim, puxa, eu esperava que me emprestasse. Eu esperava que me emprestasse. Mas não me emprestou. Eu fiquei chateado, magoado. Aí eu lembrei que a nossa dependência tem que ser de Deus e nunca mais. A partir de então, eu pedi para pessoas. Eu pedi a Deus. Eu comecei a pedir a Deus. Eu disse, Deus, me dá prosperidade. Deus, me confere riquezas. Eu vou honrar tua obra. Eu vou ser uma coluna no reino. Eu falei com Deus, eu falei com o Pai.
Talvez você esteja que nem o filho pródigo, sabe? Que nem o filho pródigo. Talvez numa sinuca de bico. Você chegou num beco sem saída. Suas decisões levaram você a perder as coisas que você tanto lutou para adquirir. Suas decisões levaram você a quebrar relações com pessoas. Suas decisões levaram você para um lugar tão distante da presença de Deus, tão distante da vontade de Deus. E Deus está me colocando aqui hoje para ser uma voz para você. Ei, não sai daí, porque Deus está falando com você. Não sai daí, Deus está falando com você. O que restou para o filho pródigo? Restou para ele falar com o pai. Aleluia! Em outras palavras, a história do filho pródigo é uma história de decisões erradas que trouxeram consequências. Agora, para consertar as decisões erradas, ele precisava falar com o pai. Talvez a restauração da tua vida, a mudança da tua história, a revolução do teu amanhã, está em você falar com o pai. Ele voltou à casa do pai. E ele voltou com uma ideia na cabeça. Eu vou pedir para o meu pai, para que eu seja como um dos seus empregados. Ele pode me dar o pior trabalho. Os empregados do meu pai vivem bem, comem bem, dormem bem, e é isso que eu preciso. Chegando próximo à casa do pai, e ele vê o pai dele ao longe. Eu fico imaginando o filho dando um grito: pai! O pai dele vira para ele. E eles correm para um abraço. Choram. E o pai vem abraçado no filho, perto da casa, e já começa a dizer aos seus empregados: tragam uma túnica nova para ele, tragam sandálias para os seus pés, coloque novamente o anel do meu filho e matem aquele bezerro que está preparado, porque esse meu filho estava perdido, mas ele foi achado, estava morto e reviveu. A voz do pai vai resolver todos os teus problemas. Aleluia! Escreve isso aí nos comentários. A voz do pai vai resolver todos os teus problemas. A voz do pai vai resolver todas as lutas, todas as humilhações, tudo que você teve que passar, tudo isso vai passar quando você ouvir o pai. Você está entendendo por que que você precisamos consultar a Deus para tomarmos as nossas decisões? Nossas decisões têm que ser pela voz de Deus, pela direção de Deus, por aquilo que sai da boca de Deus. E eu aprendi uma coisa: ninguém pode roubar a minha decisão. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de um ser humano. Ninguém pode tirar de ti a tua decisão. Esquece. Em Lucas capítulo 15, verso 25, acontece uma situação aí. O seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chegando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E respondeu-lhe este: chegou teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Gente, olha o que aconteceu aqui no verso 28. Mas ele se indignou, não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos eu te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
Enquanto o filho mais novo, preste atenção, enquanto o filho mais novo tomou decisões ruins, o filho mais velho não tomou nenhuma. Passividade é viver fora da sua capacidade, é não se arriscar. A Bíblia diz que o pai dividiu os bens. O filho recebeu a herança, tanto quanto o irmão mais novo. Só que um não reclamou a herança. O outro gastou tudo por decisões erradas. Decisões sem consultar a Deus é um problema. E passividade é outro problema. Não culpe a Deus porque você não usou o que Ele te deu. Está ouvindo essa palavra? Para de culpar a Deus. Você não está usando o que Ele te deu. Aí você diz, o que Deus me deu? Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu vida, Deus te deu oportunidade. E Deus te dá direção para a tua vida. A decisão de não tomar uma decisão é uma decisão. Entenda, nessa parábola do filho pródigo, ali, em meados dessa passagem, tem a ovelha perdida e tem a dracma perdida. A moeda, ela não tem como vir a mim, porque ela é uma moeda. Então eu tenho que procurar ela. A ovelha, por mais que a ovelha, ela exemplifique a vida do cristão, a ovelha, ela também não vem a mim, eu tenho que procurar ela, a ovelha é desgarrada. Mas o filho é filho. O filho não é moeda e não é ovelha. O filho pode voltar para o pai. Você tem acesso à voz de Deus por meio de Jesus Cristo. Não importa a situação que você está. Você pode estar no meio dos porcos. Você pode estar vivendo uma vida desprezível, desgraçada. Nós estamos a uma conversa com o Pai Celestial de termos a nossa história totalmente repaginada, de termos a nossa história reescrita, de termos a nossa vida renovada e de vivermos os sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia! Diga comigo, eu amo a voz de Deus. Diga comigo, eu amo a voz de Deus. Eu quero orar por você agora. Essa noite dos profetas vai continuar. Minha esposa vai voltar aqui, depois vai vir a pastora Gabriela Lopes. E você vai continuar sendo muito abençoado, mas eu quero fazer uma oração por você. Qual oração, profeta, que você vai fazer por mim? Eu vou fazer uma oração para que Deus fale com você. Eu vou fazer uma oração para que Deus fale com você. E a sua parte é receber a resposta. A sua parte é receber a resposta. Eu vou invocar e Deus Pai vai te responder. Você acredita nisso? Se você acredita, declare aí nos comentários que você acredita que Deus vai te responder. Amém? Eu amo ouvir a Deus. Ouvir a Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Ouvir a Deus tem conduzido a minha vida até aqui. Eu sou um improvável para os homens. Eu sou um desconhecido para muitos. Mas eu sou alguém que ama a voz de Deus. Eu amo a Deus e eu amo ouvir a Deus. E eu quero orar por você, para que você também comece a amar a voz de Deus. Para que você abrace a voz de Deus e diga, Deus, não quero fazer mais nada sem a tua direção na minha vida. Talvez você tomou decisões que você está arrependido agora. Mas Deus vai te ajudar. Você está muito perto de uma mudança na sua vida. Basta você ouvir a voz de Deus. Permita-me orar por você. Pai santo e justo, no nome bendito de Jesus Cristo, eu oro agora para que cada pessoa que está recebendo
essa oração, que seus ouvidos se abram e que eles percebam a voz do Senhor falando com eles. Visita teus filhos, Pai, através de visões, através de sonhos, dá direções para eles. Eu oro a Deus para que o Senhor revele a tua vontade perfeita a teus filhos. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós seja sensível à tua voz, Espírito, e que grandes coisas aconteçam a partir de hoje. Eu oro para que restaurações extraordinárias aconteçam. Eu oro para que vidas vivam o milagre e o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.